Mudança de foco. Governo desiste da reforma da Previdência e anuncia intervenção federal no Rio de Janeiro. Os detalhes da medida e as possíveis consequências políticas e para a população você vai ver agora no CNT Jornal. E vai ver ainda a repercussão da intervenção federal no exterior. Governo define criação do Ministério de Segurança Pública. E vem mais feriado por aí. Você não pode perder as dicas do De Mala Pronta de hoje. Olá! O presidente Michel Temer assinou hoje o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. A medida foi feita em acordo com o governador Luiz Fernando Pezão e está sendo apresentada como solução extrema para os problemas de segurança no estado. É a primeira intervenção federal desde a redemocratização em 1988. Na prática, o governo federal passa a tomar decisões sobre a segurança do Estado por meio de um interventor, que fica subordinado ao presidente da República, sem precisar prestar qualquer satisfação ao governador. Para este papel, foi designado o general do Exército, Walter Braga Neto, que terá a responsabilidade do comando da Secretaria de Segurança, Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e do Sistema Carcerário no Estado. A medida foi tomada após uma reunião de emergência entre o presidente, ministros e o governador Fernando Pezão. Eu tomo esta medida extrema porque as circunstâncias assim exigem. O governo dará respostas duras, firmes, e adotará todas as providências necessárias para enfrentar e derrotar o crime organizado e as quadrilhas. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, admite que não tem estrutura para enfrentar o crime organizado. Se nós não contarmos com esse auxílio das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, da Polícia Federal e principalmente da Polícia Rodoviária Federal, é impossível se combater a entrada de armas que temos hoje, de munições, de drogas. O ministro da Defesa afirma que o cidadão vai se sentir mais seguro com o reforço dos militares no Rio e que a intervenção não mudará as atribuições que cabem a cada instituição, como a Polícia Civil e a Militar. Mas o governo ainda não definiu como será a atuação do Exército. Não se descarta nenhuma forma de atuação. Agora, como essa atuação dar-se-á em defesa da população carioca e no combate ao crime, isso será devidamente definido a partir de uma estratégia, de um plano. A intervenção já entrou em vigor, mas o decreto ainda precisa ser aprovado pelo plenário dentro de 10 dias para continuar valendo. Uma sessão já foi convocada na Câmara para a próxima segunda-feira. Se for aprovado, ele segue para votação no Senado na terça-feira. Este especialista em segurança pública diz que o governo federal demorou para intervir. Você tem que mudar a legislação, você tem que mudar o pacto federativo, redefinir as atribuições dos governadores, do governo federal, do prefeito, você tem que mudar tudo isso. Não vai ser com um prazo tão exíguo que isso será resolvido. Esta é a primeira vez que as Forças Armadas vão ter o controle total da segurança pública no Rio de Janeiro. Mas a atuação dos militares ainda gera polêmica. Quase 7.000 pessoas assassinadas, 134 policiais mortos, 10.599 registros de carga roubada. O Rio chegou assim ao fim de 2017. Mas foi preciso um carnaval para que as autoridades chegassem à conclusão de que a segurança pública tinha perdido rumo e comando. Foi a folia dos criminosos e da desordem pública. O governador e o prefeito viajaram e a cidade ficou entregue à barbárie e ao vale-tudo nas ruas. Antes do carnaval foi anunciado o plano de segurança pública envolvendo ações integradas entre as forças estaduais e as forças federais. Ocorreu o carnaval, logo depois é decretado uma intervenção militar. Por que não foi feito antes? Por que já não foi costurado isso anteriormente para ser menos traumático? Em julho do ano passado, as Forças Armadas
passaram a atuar em parceria com as polícias estaduais. Operações com custo elevado, 42 milhões de reais ao todo, e resultados insignificantes. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, chegou a afirmar que todos os comandantes de batalhões do estado levavam propina dos criminosos, piorando ainda mais a crise de autoridade. Tropas e tanques nas ruas não são novidade para os cariocas. Foram várias operações nas últimas décadas com resultado de curto alcance. A novidade agora é que, pela primeira vez desde o fim da ditadura militar, as Forças Armadas terão total controle sobre a segurança pública do estado. E há muitas dúvidas sobre como isso vai funcionar. Ex-comandante da Vila Militar do Rio, esse general da reserva reconhece que algo precisava ser feito, já que o próprio governador abriu mão do comando, mas teme que as Forças Armadas saiam desmoralizadas. O bandido vai procurando as brechas que nós deixamos, ele vai se acostumando com os dias que nós saímos e que nós voltamos, e fica coisa na mesma situação. Esse ex-integrante do Conselho de Segurança do Estado lamenta o que considera uso político das Forças Armadas em ano eleitoral. O governo vai em cima de uma pauta que tem um apelo popular, tem um apego popular, numa cidade conflagrada pelo que o Rio de Janeiro passou no Carnaval, e ele tenta ganhar alguns pontos de popularidade. Pancadas de chuva atingem o sul do país neste sábado. E no sudeste, onde temporais causaram estragos no Rio de Janeiro, a previsão é de chuva em vários locais. Confira. Áreas de instabilidade associadas a ventos que vêm da região sul formam nuvens e provocam chuva a qualquer hora no Paraná, no oeste do Rio Grande do Sul e no oeste e nordeste de Santa Catarina. Nas demais áreas, ocorrem pancadas de chuva à tarde. No sudeste, predomínio de sol em parte de Minas Gerais e Espírito Santo. No centro-oeste e norte de São Paulo, chove a qualquer hora. No Rio de Janeiro, ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite. E veja a seguir, com a intervenção no Rio de Janeiro, o governo praticamente enterra a reforma da Previdência. Com a intervenção federal decretada hoje, o Congresso não pode mudar a Constituição. Por isso, a reforma da Previdência deve ficar parada. O presidente da Câmara nega que a intervenção sirva para disfarçar a falta de apoio à reforma. Rodrigo Maia reuniu jornalistas hoje e anunciou qual deve ser a prioridade agora na Câmara. O café da manhã era para tratar sobre a agenda do Legislativo para 2018. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitiu que depois do anúncio de intervenção no Rio de Janeiro, o Congresso deverá se debruçar sobre pautas relacionadas à segurança pública e a questão fiscal de ajuste dos gastos públicos deverá ficar em segundo plano. Entre as propostas que ganham força nesse momento estão a alteração no Estatuto do Desarmamento, que devem facilitar a compra de armas no país, o endurecimento das penas para os traficantes de drogas e armamento, além da unificação do sistema de segurança pública no país. A reforma da Previdência, que estava prevista para entrar na pauta na semana que vem, corre o risco de ser enterrada nesse governo de uma vez por todas. O próprio presidente da Câmara disse que não é razoável suspender os efeitos do decreto que será votado na semana que vem para tentar emplacar a Previdência, sendo que ainda não há votos para aprovar. Falou também que ou vota até o final de fevereiro ou não vota, porque, segundo ele, se ficar para março, os congressistas não se sentirão à vontade para fazer mudanças nas regras da aposentadoria pela proximidade das eleições, sendo que 60% da população é contra a proposta. Sobre os rumores de que o governo estaria tentando criar uma cortina de fumaça para desviar os holofotes de ter fracassado na reforma da Previdência, o presidente da Câmara duvidou. Disse que seria muita irresponsabilidade brincar com um assunto tão sério como a segurança do Rio de Janeiro. Eu acredito que uma decisão dessa só tem um objetivo: garantir o mínimo de segurança à população do estado do Rio de Janeiro hoje, que não tem nenhuma. Eu não acho que uma coisa tem relação com a outra. Para este cientista político, está claro que a medida tem um caráter eleitoreiro, uma vez que os problemas de segurança pública no Rio de Janeiro são antigos
e essa é uma demanda latente da sociedade. O especialista entende que a manobra é sim uma maneira de tirar o foco da incapacidade de o governo levar adiante mudanças nas regras da aposentadoria. Uma saída, um tangenciamento do governo para não enfrentar o fato de que tem minoria, que não tem a maioria necessária para votar a proposta agora no primeiro semestre. E é sobre como fica a votação da reforma da Previdência, depois de tudo isso, que eu converso agora com Anderson Arcoverde e José Marcelo Santos. E aí, vocês acreditam que a reforma vai ser realmente enterrada ou ao longo do caminho aí vai ter uma medida jurídica para desenterrar? Eu acredito que é o fim, né? O governo, como disse o rapaz na reportagem, ele buscou uma forma de desistir sem dizer que está desistindo. E aí ele deixa de ter um problema, que é a falta de maioria no Congresso, ou a falta de apoio no Congresso, e passa a apresentar uma solução que seria essa intervenção no Rio de Janeiro. Né? E ele deixa também de ter aquela rejeição popular de quem está tirando os meus direitos, que foi a mensagem final que ficou da Previdência, e passa a ser a pessoa que vai vender a solução para o problema que afeta o Rio de Janeiro e a imagem do Brasil lá fora. Mas usar o Rio de Janeiro, um estado tão sofrido com a violência, para ofuscar isso? Olha, é uma prática que, lógico, todos nós censuramos, mas que é comum no mundo político. Cortina de fumaça. Você fazer cortina de fumaça, você fazer anúncios diante de crise. Uma crise, né, já dizem os grandes especialistas de política, a crise é a delícia para todo político. E num momento desse, uma crise de segurança pública, que você tira o foco, você coloca exército nas ruas, é ótimo para atrair a atenção popular. E nesse caso, o presidente Temer, com essa intervenção no Rio de Janeiro, ele conseguiu mexer com todas as peças do tabuleiro. Ele não só se coloca como a pessoa da solução depois de melhora na economia, agora se dedicar à segurança, como também esvazia outros nomes. O ministro Henrique Meirelles, ele já vem anulando dentro do próprio governo, o Henrique Meirelles é candidato. Estratégia eleitoral, José Marcelo? Uma grande estratégia eleitoral. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acaba perdendo a vitrine de negociador da reforma da Previdência, não é? Então ele perde um pouco o foco de atuação. Um PSDB que ainda não tem candidato. Ora está atrás de um apresentador de televisão para ser candidato a presidente, agora vai atrás de um empresário, não é? E você tira ainda a esquerda a munição. Exatamente, você tira a munição da oposição que batia antes no presidente como aquele político que estava tentando roubar direito da população com a reforma da Previdência. Agora, qual seria o argumento da oposição? E essa ação muda alguma coisa no Rio de Janeiro? Melhora a questão da segurança? Num primeiro momento, eu acredito que melhora, sim. Pelo menos a sensação, né? Dá uma sensação de segurança, porque é a forma de agir do Exército. Ele vai chegar e colocar tropas das ruas, e aí as pessoas realmente vão ter aquela sensação de segurança. Agora, resolver o problema do Rio de Janeiro, eu acho muito difícil, porque é um problema estrutural. Você tem que mexer com várias coisas ao mesmo tempo. E nós estamos no último ano de mandato no governador. Nós não sabemos quem vai ser o novo governador do Rio de Janeiro, o que vai ser feito ali? Você concorda, José Marcelo? Concordo, e vale a gente lembrar que nesse momento o Congresso Nacional começa com aquela agenda positiva. A gente acabou de ver na reportagem da questão vários de violência, vários de segurança projetos. Pública. Ano passado foi a mesma coisa. Quando começaram as rebeliões, vem aquele grupo de trabalho para discutir situação solução. Mais uma vez é aquela máxima, né? A crise é o deleite de todos os políticos. Toda vez que você tem uma crise, você tira o foco de qualquer problema seu, você inventa um grupo de trabalho ou você cria uma agenda com projetos que são requentados e daqui a pouco não vota nada. E no ano passado, 5% apenas de tudo que foi votado no Congresso Nacional tratava de segurança. E depois a gente esquece de tudo, né? Porque quando está no foco, a gente está lembrando, né? Não, tem um problema ali. Mas depois a gente esquece. Aliás, uma meia-culpa para nós, imprensa também, né? Porque a gente deve cobrar isso. E a população junto com a gente, né? Então, contribuir. nesse momento, os veículos de comunicação têm de ampliar a cobertura e as organizações sociais, sindicato, associação de moradores e todos os grupos que representam a sociedade têm de ficar mais de olho. Nos lembrando da nossa obrigação como veículo de comunicação e também lembrando aos políticos. Da obrigação dos políticos que é de votar aquilo que eles prometem. Ok. Obrigada, gente. Até semana que vem. Chove à tarde em algumas áreas do Nordeste. Vamos conferir a previsão. Nuvens se formam sobre o norte do Maranhão e o leste de Pernambuco e na faixa entre o sul do Maranhão e do Piauí, provocando chuva a qualquer hora. Na Bahia, Sergipe e Alagoas, é ensolarado e chove de forma passageira. Sol e pancadas de chuva à tarde nas demais áreas. E veja em instantes, governo define criação do Ministério de Segurança Pública.
A Bolsa Brasileira trabalhou num ritmo mais lento nesta sexta-feira, com os investidores realizando lucros dos 2 últimos pregões. Mesmo assim, o índice Bovespa fechou em alta. No câmbio, o dólar começou o dia em alta, mas recuou com a movimentação no exterior e a notícia de intervenção no Rio de Janeiro. A moeda norte-americana ficou em R$ 3,22. O euro também teve queda, fechou a R$ 4,01. E o governo deve oficializar nos próximos dias a criação do Ministério da Segurança Pública. A proposta é desmembrar o Ministério da Justiça, que ficaria apenas com as ações de prevenção no combate às drogas e atividades mais burocráticas, como recuperação de ativos no exterior, política de estrangeiros, combate a cartéis e defesa do consumidor. Já a nova pasta assumiria a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Com a mudança, o novo ministério, que é defendido pela chamada bancada da bala no Congresso, assumiria a maior parte do orçamento para o setor, superior a 14 bilhões de reais. Segundo o governo, o objetivo é dar maior agilidade para ajudar os estados com problemas de segurança. Mas ainda não foram definidas as competências da pasta, já que, pela Constituição, a segurança pública é uma atribuição dos estados. Um projeto previsto para ser votado na Câmara prevê a unificação do sistema em todo o país. O governo reconhece situação de emergência em Roraima e publica medidas de ajuda aos imigrantes venezuelanos. Setor de serviços acumulou nova queda em 2017. Veja outros destaques desta sexta-feira. O governo decretou situação de emergência no estado de Roraima por causa da entrada de venezuelanos. Uma medida provisória e 2 decretos publicados hoje estabelecem medidas que serão adotadas. Foi criado um comitê de assistência para acolher os imigrantes. Também está prevista a oferta de infraestrutura, saneamento, segurança pública e fortalecimento do controle na fronteira. Além disso, o governo dará apoio aos imigrantes que quiserem ir para outros estados. O transporte de passageiros em voos internos no Brasil cresceu 2,2% no ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil. Com o resultado, o setor volta a crescer depois de ter enfrentado uma queda de 7,8% em 2016. Já o setor de serviços acumulou queda de 2,8% no ano passado, mesmo com uma alta de 1,3% em dezembro. Os dados também foram divulgados hoje pelo IBGE. Entre os grandes segmentos do setor, os únicos que tiveram queda foram o de transportes, auxiliares e correio. O ex-presidente Lula adiou por 21 dias a caravana que faria pelos estados do sul do país. A visita estava programada para 27 de fevereiro, mas foi remarcada para começar em 19 de março em Bagé. Segundo o líder do PT na Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta, a mudança atende a um pedido dos organizadores para ajustar a caravana ao calendário escolar, porque algumas universidades ainda estão de férias e outras estão com muita atividade. Muitas nuvens se formam sobre o centro-oeste e pode chover neste fim de semana. No norte também chove em alguns pontos da região. Confira. O sol aparece por breve períodos e ocorrem pancadas de chuva a qualquer momento no Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Goiás. No norte, Roraima permanece com tempo firme e ocorrem pancadas de chuva no Tocantins, no Pará e sul de Rondônia. Sol e aumento de nuvens e chuva a partir da tarde nas demais áreas. No próximo bloco, você vai ver como a intervenção no Rio de Janeiro repercutiu no exterior. A intervenção no Rio de Janeiro repercutiu na imprensa internacional. Nossa correspondente Fernanda Abras tem os detalhes. Vanessa, o New York Times destacou o possível impacto da decisão sobre a votação da reforma da Previdência, já que emendas constitucionais ficam proibidas durante intervenções federais. O americano Wall Street Journal citou dados que mostram que o número de mortes violentas no Rio em 2017 aumentou 37% desde 2014. O argentino La Nación cita estatísticas que mostram que mortes violentas no Rio tiveram no ano
ano passado, o maior crescimento desde 2009. A Bloomberg disse que a medida é uma resposta, perto das eleições de outubro, às demandas crescentes pelo combate à violência. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou hoje a acusação formal de 13 cidadãos e 3 entidades russas por violar leis criminais para interferir nas eleições presidenciais de 2016. As intervenções teriam começado em 2014. As acusações alegam que os russos se passavam por americanos para apoiar a campanha de Donald Trump, agora eleito, e prejudicar a oponente democrata Hillary Clinton. Vanessa? Com tanto feriado em 2018, mal terminou o carnaval, já tem gente planejando a próxima viagem. O De Mala Pronta de hoje traz dicas de 3 lugares especiais que estão na lista dos mais preservados do país. Os amantes da natureza não podem perder. Na lista feita pela companhia aérea Gol, aparece em primeiro lugar a Chapada dos Veadeiros. No coração do Brasil, em Goiás, o parque é tombado como Patrimônio Mundial pela Unesco e já está bem recuperado do incêndio de outubro. Criado em 61, é um dos parques mais visitados de acordo com o Instituto Chico Mendes. De janeiro a outubro do ano passado, quase 57 mil pessoas passaram o dia curtindo as belíssimas cachoeiras e aproveitando a natureza do Cerrado. Um dos pontos mais visitados e conhecidos por lá é o Vale da Lua, com suas enormes pedras de granito esculpidas pela água. Do centro-oeste para o norte, tem outro destino que é o sonho de muitos aventureiros, o Jalapão, no Tocantins. As paisagens de lá são de tirar o fôlego. O lugar é um dos mais exuberantes e preservados. Vale lembrar que o acesso ainda é limitado e é preciso ter um guia. Mas todo esse cuidado vale a pena. Afinal de contas, olha este paredão. Com mais de 40 metros de altura, as dunas de areia do Jalapão rendem passeios emocionantes. Para quem gosta de água, são várias opções. Que tal o visual desta queda d'água de 15 metros de altura e 100 de largura? Prepare-se para fazer muitas fotos no mirante. Para quem quer nadar, uma boa opção é a Cachoeira da Formiga, com águas flutuantes ou os inúmeros fervedouros que brotam da terra, impedindo que os banhistas afundem. E vamos para a Bahia? Lá está a Chapada Diamantina, no coração do estado, salpicada de cachoeiras, grutas, cânions e vales. Cobiçada pelos amantes de trekking, o Parque Nacional da Chapada Diamantina tem atrações que extrapolam os limites e se espalham por cidadezinhas que tiveram apogeu no fim do século XIX, quando a região era famosa pelas jazidas de diamantes. Vale a pena pesquisar, se organizar e, claro, cair na estrada. E o CNT Jornal de hoje termina aqui, mas eu volto na próxima semana com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Um ótimo fim de semana!